Graça e paz, igreja do Senhor, podem se assentar. Que bênção estar aqui com vocês. Já peço para os meninos lá colocarem ali a imagem. Quero ministrar com vocês algo que é bem profundo. Mas eu vou ter que correr um pouquinho para não terminarmos muito tarde. Mas é um tema dos que eu mais amo falar. E fazia bastante tempo que eu não falava. Esse tema também está num livro que não existe mais, mas tem e-book ainda, dá para ler o e-book. Um jardim chamado adoração. E quero compartilhar com vocês sobre isso, queridos, porque nós estamos num evento aqui, finalizando um congresso de dança, de adoração. E eu ministro há muitos anos. Eu já queria estar aposentada no Ministério de Adoração lá em Lajeado. Fui líder por muitos anos aqui. Tem várias pessoas aqui, que já estiveram comigo, eu e eles servindo o Senhor nesta casa. E eu queria estar aposentada porque na Bíblia se aposentava, com a minha idade já estava aposentado. No Ministério de Adoração, você pode ler lá, está escrito. Tinha um período. Depois a gente não tem mais voz, não tem mais energia para isso. Mas a gente nunca se aposenta de ser um adorador. Nunca. A gente vai ser um adorador aqui e por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, Deus tinha no seu coração o desejo de filhos que vivessem essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade. E foi por isso que Deus criou toda a terra e também plantou um jardim num lugar específico, um lugar muito fecundo, muito fértil. O jardim das delícias, o jardim dos prazeres, é isso que significa Éden. E ali Deus colocou o homem e a mulher. Eles estavam naquele lugar de comunhão, era um lugar específico, não apenas para o homem habitar ali, morar, não apenas para ser a casa dele, mas para ser um lugar de comunhão. E essa figura do Éden, a gente vê ela se repetindo durante a Bíblia. Você percebe que o jardim é um lugar na Bíblia especial, e é um lugar especial também na antiguidade. Existiam jardins que eram abertos, eram jardins para banquetes, para festas, para muita gente. Como, por exemplo, no livro de Esther, você encontra um lugar assim. Começa já num jardim, um grande banquete que o rei Assuero, ele faz então para todo aquele povo, convida aqueles povos, um lugar de excelência. Mas a Bíblia também fala de um jardim fechado, selado, guardado, cercado. E nesse jardim só entra a convite. Ele é um jardim com um propósito específico: intimidade. Assim como o jardim do Éden, ele era um jardim para a intimidade. E é por isso que Deus se encontrava com o homem na viração do dia, no final da tarde. Ali Deus se encontrava com o homem, no jardim do Éden. Olha que lindo, na viração do dia. E hoje, queridos, esse lugar não é mais um lugar físico. A Bíblia deixa muito claro que quando o homem e a mulher pecam, imediatamente eles perdem esse acesso. Eles saem desse lugar e nunca mais eles podem voltar para lá, a não ser depois em Cristo Jesus. Então, durante toda a história, nós vemos Deus prometendo, falando de novo sobre esse jardim, falando sobre esse retorno, falando sobre essa volta à intimidade. É muito lindo isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque hoje esse jardim, ele é um lugar espiritual e, pasmem, esse lugar está dentro de nós. Dentro de você. Você é um jardim. Você é um jardim plantado. A Ana Paula Valadão já cantava, Um jardim plantado, regado, guardado pelo seu amor. E é isso que a Bíblia fala. Você já começa aí abrindo a tua Bíblia lá em Cantares, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso. Tem uma promessa muito linda em Isaías 58, 11, em que
claramente Deus fala da restauração desse lugar. E diz assim a palavra, vocês sabem que Isaías, ali no capítulo 58, está falando do verdadeiro jejum, da verdadeira entrega, da verdadeira rendição, o jejum que agrada a Deus. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortalecerá os teus ossos, e tu serás como um jardim. Tu serás como um jardim. Quando isso acontecer, tu serás como um jardim regado e como um manancial. Esse jardim, ele tem um manancial. Ele tem uma fonte de águas, águas vivas. Jesus vai falar isso. Mais tarde, lá em João está descrito: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios. Rios de águas vivas. Estas águas são as águas que regam as especiarias que estão plantadas nesse jardim. Queridos, você sabia que todos nós temos um perfume para Deus? Às vezes a gente lê na palavra de Deus certas coisas, a gente espiritualiza tanto que a gente acha que aquilo ali é só algo espiritualizado, que não é real. Mas eu quero dizer para vocês que é real, sim. Há um perfume. A Bíblia fala, nós vamos ler alguns textos, como Salmo 45. Jesus tinha um perfume nesta terra. As vestes, inclusive todas as vestes dele, tinham um perfume. Assim como nós para Deus também temos um perfume. Que perfume é esse? Ele está atrelado àquilo que eu e você cultivamos neste jardim de adoração, de intimidade. É tremendo isso. O jardim, ele está no coração da noiva. Existe um livro, que é o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, escrito por Salomão. Esse livro, até mesmo os judeus, até mesmo os ortodoxos, eles reconhecem que esse livro é muito mais do que uma descrição de um relacionamento entre o rei Salomão e a Sulamita. É muito mais do que isso. Ali fala de um relacionamento entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Quando você lê Cantares com esses olhos, você percebe uma noiva que ama o seu amado desde o início, mas ela vai amadurecendo com o tempo. Ela vai se entregando, ela vai entendendo quem ela vai conhecendo quem é o amado da sua alma, ela vai se rendendo, ela vai deixando ele trabalhar nela e ela vai amadurecendo. E quando chega no capítulo 4, ela entende que ela é um jardim para ele. E eu quero ler com vocês esse texto. Começa ali no capítulo 4, versículo 10. Vamos abrir. Cantares 4, 10. A segunda parte, principalmente. Mas você pode ler todo o capítulo depois em casa. Que diz assim: o seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Esta palavra é o noivo falando para ela. Olha que tremendo isso. É Jesus falando para você. O teu aroma é melhor do que o de todas as especiarias. Eu quero agora pular para o versículo 12. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Está vendo aqui a fonte dentro do jardim? É essa vida de Deus, é essa vida do Espírito que flui em nós, é isso que rega o teu jardim. É a vida do Espírito, é o próprio Espírito fluindo de você, fluindo do teu interior. Olha só o versículo 13. Os seus renovos, os seus brotos, aquilo que brota nesse jardim, são um pomar de romãs com frutos excelentes. Esse jardim também tem frutos. Tem mel, tem leite. Tem outras coisas lá, mas nós vamos falar aqui apenas das especiarias.
em que a noiva cultiva no jardim, e ela é este jardim. Esse texto deixa muito claro: você é para mim um jardim selado. E o interessante é que quando ela entende isso, ela convida ele: vem colher no meu jardim aquilo que te pertence, aquilo que eu estou cultivando para você, meu amado. É lindo isso, gente. É muito poético, é muito romântico. Os seus frutos são excelentes. E aqui começa a citar as especiarias que estão nesse jardim: renas com nardos, nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. As principais estão nesse jardim. O interessante desse jardim selado é que aquilo que é cultivado nesse jardim não é algo por acaso. Não, toda planta que é cultivada ali, ela é selecionada, ela é uma semente muito bem selecionada, ela é cultivada com intencionalidade, não nasce nada por acaso nesse jardim fechado. Ele é um jardim cultivado com esmero, com dedicação, é um jardim limpo. Por que ele é cercado? Não pode se aproximar ali animais, não pode ter sujeira. A fonte também é selada, a fonte também é fechada, para que nenhuma impureza entre nesse lugar. Você é fonte dos jardins, você é poço de águas vivas que correm do Líbano. Eu vou ler depois o versículo 16, mas vamos passar agora. Queridos, o que é uma especiaria, que é o que está plantado nesse jardim, que nós vamos dar ênfase para você entender. Uma especiaria é cada uma das ervas ou partes de plantas com propriedades aromáticas. Algumas especiarias também são comestíveis, como o açafrão, por exemplo. É uma especiaria comestível. Mas o intuito aqui é dar perfume, é dar aroma, é dar prazer aromático. E o interessante é que tanto o incenso que sobe na presença de Deus, pela nossa adoração e oração, como é citado lá em Apocalipse 5:8 e 8:5. O incenso tem um perfume, e o óleo da unção também tem. Além do óleo em si, ele tem 4 especiarias. Mirra, em primeiro lugar é citado em Êxodo 30, versículo 22. Cinamomo, você vai entender. Tem cálamo, cana aromática e cássia. E se você quer carregar a unção de Deus, essas 4 especiarias precisam estar na tua vida. Assim como a tua adoração, o teu incenso também tem especiarias. Nós realmente somos o bom perfume de Cristo. Porque esses perfumes já estão em Cristo. Mas eu e você precisamos cultivar numa vida de entrega, de rendição e de adoração. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Então, nós vamos falar agora algo muito interessante, queridos. Muito, muito interessante. É que a palavra ruach, ou ruach, não sei qual é a pronúncia correta, que é espírito no hebraico, tem a mesma raiz de perfume. A mesma raiz. O teu espírito tem um perfume espiritual. Tem um perfume. Queridos, isso não vale só para nós, isso vale até para o reino das trevas. Se você já participou aqui de uma libertação, se você já viu alguém, a primeira vez que eu senti um perfume das trevas, um odor horrível, foi nesta igreja. Depois de um culto de oração, numa sexta-feira, eu sentei do lado de uma mulher que estava nos visitando. Aquela mulher ficou endemoniada. E quando ela começou a expelir os demônios que a gente estava expulsando, o cheiro de enxofre foi horripilante. Eu achei que tinha dado um problema no esgoto, porque eu nunca tinha sentido aquele odor. Então, assim como é verdade no reino das trevas, você acha que não é verdade para nós, no Espírito, na vida de Deus?
Você tem um perfume. E há momentos em que a igreja está tão conectada em adoração, ela está tão envolvida, ela está tão entregue, em que é perceptível esses aromas no meio da adoração. Alguém aqui já sentiu aromas de perfumes, de especiarias? Já sentiu? Amém? É isso que você está sentindo, o que está sendo entregue para Deus, o perfume que está sendo levado para Ele. Glória a Deus por isso. Muito bem, aquele texto de 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. E vamos então passar, eu quero falar então sobre as especiarias, e o texto começa citando rena. Rena é a primeira especiaria, ela é a base de todas as outras. Eu digo para vocês, todo jardim precisa ter rena plantado. É a rena que você conhece mesmo, aquela que o pessoal hoje pega, faz tatuagens de rena, é aquela rena lá, ok? Rena está citado ali nesse texto, mas ele é uma das primeiras especiarias citadas no livro de Cantares, nesse texto aqui, Cantares 1,14. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena, das vinhas de En-Gedi. O meu amado é para mim. Ela reconhece, aqui a noiva está reconhecendo que ele é para ela. Ela só tem rena porque ele é para ela um ramalhete de flores de rena. Nós vamos entender isso. Ali está a fotinho da rena, ok? Então a rena, queridos, é um arbusto. É um arbusto pequeno, o perfume está nas flores e nas bagas, que são aquelas bolinhas que você viu ali no slide anterior. As folhas da rena têm propriedades corantes, ok? Depois de secas, elas são reduzidas a pó, com o qual é feita uma massa capaz de colorir a pele com uma cor avermelhada. Daí que o pessoal até hoje pega para fazer tatuagem. Mas o interessante é que as noivas no Oriente Médio, e até mesmo nos dias de hoje, você pode entrar na internet e ver isso, talvez alguém já viu esse tipo de imagem. Elas fazem desenhos, ornamentos com rena no dia do seu casamento. Até mesmo as noivas judias fazem isso. A rena, ela significa cobrir. Cobrir significa um preço redentor, preço de uma vida, resgate. A raiz da palavra rena no hebraico tem a ver com perdão. Diga perdão. Perdão. Então, quando a noiva faz esses desenhos, ela está reconhecendo: alguém me comprou. Alguém deu um preço pela minha vida, pagou um resgate por mim. Rena é isso. É o reconhecimento de que alguém se entregou. Para nós isso é muito claro, porque nós entendemos o sangue de Cristo, que nos comprou, que nos resgatou. Tá? Então a rena, eu vou passar porque tem várias especiarias aqui. Esse perfume nós temos que ter na nossa vida, o reconhecimento, o perdão, queridos. O perdão. A noiva, ela não cobria só as mãos, que simbolizam obras redimidas, obras que reconhecem o perdão de Deus, mas os seus pés também eram cobertos de desenhos de rena, indicando caminhos redimidos. Olha que lindo. É muito romântico tudo isso. A adoração, ela tem esse aspecto do romantismo, por incrível que pareça. Deus cria aquele jardim para a intimidade. É algo romântico, senão Deus não usava na Bíblia a analogia de um noivo em casamento com uma noiva. A próxima especiaria é o nardo. Nardo simboliza revelação. Revelação, glória a Deus. Nardo também é citado no início de Cantares, no versículo 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu nardo reflete o perfume dele. Sabe, nardo tem a ver com esta revelação. Nós olhamos para Cristo e somos transformados pela glória dele. Isso, é disso que vem o nardo. Esse é um perfume que eu quero ter na minha vida, queridos. Sabe, é uma planta rara, é uma planta de difícil acesso. O nardo verdadeiro, que é essa florzinha que nós vimos aqui, ó, ela cresce nas alturas acima de 4.000 metros nos montes Himalaia.
É lá que cresce o nardo. Ela precisa estar debaixo da mais forte e pura luz. É uma planta difícil de cultivar. E é por isso que quando a Bíblia cita o nardo, a Bíblia faz questão de dizer que é um nardo puro. Por quê? Porque por ser uma planta tão rara, geralmente ela está adulterada. Assim como a revelação verdadeira, queridos, as pessoas, elas não estão a fim de subir 4.000 metros lá no Monte Himalaia. Elas pegam qualquer coisa, adulteram e dizem que aquilo ali é nardo. Mas não é. Assim como a revelação nos dias de hoje é rara, sempre foi rara. Pessoas procuram adulterar a revelação verdadeira. Mas o nardo, ele nasce disso. E nardo significa luz. Luz na Bíblia fala de revelação. Fala de algo puro, algo revelado, uma luz pura. O nardo só cresce num lugar muito alto, numa luz muito pura. Tem um Salmo 36:9, na tua luz vemos a luz. Que lindo. Na tua luz vemos a luz. Olhando para Ele, contemplai-o e sereis iluminados. Quando você contempla Ele, quando você olha para Ele, você recebe revelação de quem Ele é. Isso é o nardo. Nós encontramos no Novo Testamento uma mulher que entregou um perfume. Nardo puro. Caríssimo. Caríssimo. Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Essa mulher, ela se quedava aos pés de Jesus quando Jesus ia na casa dessa família. Tem um episódio em que Marta fica incomodada com isso, a irmã dela. Mas Maria não fez isso só uma vez, provavelmente. Ela tinha um outro tipo de relacionamento com Jesus. Ela era alguém que contemplava Jesus. Ela se sentava e ficava lá, absorvendo a luz, a glória, a vida, o poder que saía dele, que emanava dele. E quando essa mulher, ela vai oferecer a ele uma adoração extravagante, ela escolhe o nardo puro, puríssimo, puríssimo, caríssimo. Um frasco, preço de 1 ano de trabalho. Esse é o preço do nardo. Você quer ter cheiro de nardo? Suba ao Monte Himalaia, a 4.000 metros de altura, e fica lá. Contemple quem Ele é. Queridos, essa mulher, quando ela faz isso, ninguém entende o que ela está fazendo, nem os discípulos que estavam 3 anos e meio andando com Jesus, não entendem o que ela está fazendo. E Jesus diz assim, ela está me preparando para o meu sepultamento. Ela está adiantando o meu corpo para a hora do sepultamento. Gente, como uma pessoa faz isso 1 semana antes de Jesus ser crucificado? Somente por revelação. A revelação que os discípulos demoraram muito tempo. Depois que Jesus ressuscitou, cair a ficha deles do que estava acontecendo. Essa mulher teve antes a revelação. A revelação chega antes nas pessoas que contemplam a Ele. Quando ninguém está pensando no assunto, essa pessoa já teve revelação. Porque é olhando para Ele que você é transformado, que você recebe. E esse é um perfume. É um perfume do nosso espírito. Pessoas que contemplam a glória dEle têm perfume de nardo puro. Você vai ver muito nardo contaminado, mas quando você vê um nardo puro, você vai reconhecer que está diante de uma revelação verdadeira. O açafrão é a terceira especiaria citada e essa especiaria simboliza fé. Já vou dizer para vocês, esse açafrão não é aquele que você compra no Brasil, no mercado, não é. O açafrão que nós vemos lá, chamado açafrão no mercado, ele vem de uma batata que é ralada. Tem um odor parecido, mas não é esse açafrão da Bíblia. Esse açafrão vem dessa florzinha aqui, roxinha. Ele é citado nesse texto que nós lemos de Cantares 4:13.
O açafrão, ele vem de uma origem asiática. E ele vem do estigma, aquele pistilo que é encontrado na flor de açafrão. E por que ele simboliza a fé? Porque toda tarefa de cultivo do açafrão é muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Queridos, cada bulbo, eu estava ministrando essa palavra agora em Goiás, diante de um pastor teólogo e biólogo. Ele falou, pode chamar isso de tubérculo. O tubérculo do açafrão, ele precisa ser plantado de joelhos. Não é uma planta que você joga semente ao léu e ela nasce por conta. Não, você precisa, de uma forma muito específica, pegar aquele bulbo e plantar na terra, senão ele não fixa e não nasce e não gera florzinha de açafrão. Assim, queridos, a nossa fé, ela é cultivada na oração. E você não ora por atacado. Não, você pega bulbo por bulbo, assunto por assunto, questão por questão. E você cultiva na presença de Deus. Você gera o açafrão em esperança. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, que o fundamento da fé é a esperança. Então você gera o açafrão em esperança para você colher em fé. Ninguém colhe a fé de um dia para o outro. Ninguém colhe, você precisa cultivar a fé. Por que as pessoas, quando leem aquele livro do meu testemunho, acabam ativando a sua fé? Porque elas veem um processo ali. Não foi de um dia para o outro, gente. Muito choro rolou. E tem pessoas aqui, glória a Deus pela vida de vocês, que choraram com a gente. Choraram literalmente, me abraçaram e choraram comigo. Principalmente o pessoal do louvor na época. Choraram, me abraçavam e choravam. Quando eu vinha com os diagnósticos lá da médica. Mas você entra nesse processo. O livro tem algum poder? Não. Só a Bíblia tem poder. Mas a Bíblia também diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você testemunha algo que genuinamente Deus realizou na tua vida, você está declarando para as pessoas que estão ouvindo que elas podem viver a mesma coisa se elas crerem. Sabe, queridos, e o açafrão, ele tem que ser cultivado. E o interessante do açafrão é que quando aquela florzinha, que é só um botão, você fica todo dia olhando para aquilo, orando, cultivando. Quando aquela florzinha, ela abre, imediatamente você precisa colher. Quando a fé chega, não é mais tempo de fazer nada. Você reúne todo mundo e vamos colher o açafrão. Você não pode colher nem um dia antes e nem um dia depois. Você tem que colher no dia que a flor abre. No dia que a flor abre. Assim é a fé, queridos. A fé não é para amanhã. A fé não é para ontem. A fé é para agora. Mas a fé, ela é construída em cima de um processo de esperança. Ela é cultivada. Ela é desenvolvida. Você pega a palavra, você crê na palavra, você medita na palavra. Aquela palavra entra em você e você vai gerando aquilo. Quando chega a hora, reúne todo mundo que você puder na tua casa, nos vizinhos, nos parentes, e vamos colher os pistilos de açafrão. É assim que acontece. Por isso que o açafrão, ele é comparado à fé. E queridos, pasmem, precisa de 200.000 florzinhas de açafrão para dar 1 quilo. 1 quilo. É por isso que esta é a especiaria mais cara da gastronomia mundial. E é por isso que no Brasil não tem para vender. Só se você for num mercado muito top A. Eu ganhei de uma pessoa, de uma colega de trabalho, um envelopinho assim, ela fez uma viagem, não lembro para onde. E ela viu para comprar num mercado de especiarias açafrão, e ela me deu. E eu nunca usei aquele açafrão para comer, eu usava para cheirar. Todo dia eu cheirava aquele açafrão, está lá até hoje, agora já perdeu o cheiro. Então, eu sei que cheiro que tem. Eu quero ter esse cheiro.
eu quero ter esse perfume no meu jardim. Você quer ter o perfume da fé no teu jardim? O açafrão, sabe, quando ele é seco e triturado, os pistilos, eles adquirem uma cor dourada, que parece ouro. Bem douradinho, parece ouro. E tem um texto maravilhoso que faz essa conexão, que está em 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé tem um valor inestimável. Assim como o açafrão, ela é mais valorizada no espírito do que o ouro refinado pelo fogo. O ouro refinado pelo fogo não tem tanto valor quanto uma fé que foi refinada na tribulação. E isso é algo que nós precisamos ter no nosso jardim também. Pessoas que pegam a tribulação e transformam em açafrão, têm um perfume maravilhoso diante de Deus. Mais uma especiaria, o cálamo. Cálamo, muitas vezes chamado nas Bíblias mais antigas, cana aromática, já viram? Cana aromática. Os seus renovos são por mar de romãs, Então ali vai citar o cálamo no texto que nós lemos de Cantares. É essa planta aqui, olha que interessante, gente. Ele tem essa haste, é uma haste ereta. O cálamo, também chamado de cana aromática. O perfume, do cálamo é esse óleo perfumado da raiz de uma planta que cresce no pântano. Isso é muito interessante. Porque o cálamo, ele significa retidão. Inclusive a palavra Torá tem a raiz no hebraico do cálamo. Porque fala da retidão de Deus, da justiça de Deus, do alinhamento de Deus para o homem. Cálamo é isso. Vem daquela raiz. E a raiz fica plantada num pântano. Agora, o que é um pântano, queridos? Um pântano é onde geralmente há material orgânico se decompondo. O pântano não tem cheiro bom. O pântano tem cheiro de decomposição. Ele tem cheiro de podre. Alguém já viu um pântano aqui? Tem cheiro de podre? Tem, né? Eu não sei se eu vi um pântano bem, mas eu já vi água parada que tem esse tipo de planta. E o cheiro é ruim. O cheiro é ruim, tem sapo, tem girino nesses lugares. Tem animais impuros. Sabe, queridos, a retidão do Senhor na nossa vida, ela não aparece aqui no meio do povo de Deus. Está todo mundo bonitinho aqui, arrumadinho. Ela só é perceptível lá no pântano, aonde você está plantado, no teu trabalho, na faculdade onde você estuda, na tua vizinhança, no meio dos teus parentes. É ali no pântano que a raiz gera o melhor perfume de retidão diante de Deus. É tremendo isso. Quando você permanece reto, no meio de todo aquele odor contrário, Deus olha para a tua vida e Ele sente o teu perfume. O teu perfume. E esse perfume está na raiz. Lá no lugar mais profundo do pântano, tem um perfume de retidão para Deus. Está ali a raiz. Aleluia. Está na essência de uma pessoa. É ali que está o perfume mais lindo. Por fora você vê essa haste, que é de onde vem o nome cálamo.
né? Retidão. Tem um texto muito lindo em Isaías 42:3, talvez você já leu e não entendeu do que se tratava, está falando disso aqui. Aqui diz que Jesus, falando do Messias, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito, promulgará a justiça. O que está falando? Talvez na tua vida e na minha, queridos, esse cálamo não está tão bonitinho assim. Ele não está tão retinho assim. Ele já foi destruído pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade. Ele já está pisoteado. Ele já é uma cana quebrada. Mas quando Jesus olha para nós, ele não fica nos julgando por estar com a cana quebrada. Ele vem para restaurar a tua retidão. Esse é um dos aspectos da redenção, daquilo que ele conquistou na cruz por mim e por você, para que a tua retidão fosse restaurada. Aleluia. Ele não fere, ele não rejeita a cana quebrada. Talvez você seja uma cana quebrada hoje. Eu já fui uma cana quebrada. Jesus não te rejeita. Se você chegar a ele com o coração quebrantado, ele trará restauração e justiça sobre a tua vida. O próximo é o cinamomo. O cinamomo, ele indica santidade. Existe uma família de árvores. Elas são todas muito parecidas e ao mesmo tempo diferentes. Elas são da mesma família. E ali tem o cinamomo, ali tem a canela, que é conhecida por nós, comum. Ali tem a cássia. Elas têm um perfume semelhante, mas elas são um pouco diferentes. Às vezes, na nossa Bíblia, quando cita o cinamomo, ao invés de colocar lá cinamomo, inclusive é traduzido por canela. Mas no original, na verdade, está se referindo a cinamomo. Tá? Porque é muito parecido o perfume, mas é uma árvore mais pomposa, mais superior, vamos dizer assim. Tá? Nessa família é o cinamomo. E ali também é citado, tá? É citado inclusive no óleo da unção. Pessoas ungidas têm santidade na sua vida. Não existe unção sem santidade, queridos. Cinamomo é uma das especiarias cita do óleo da unção. E a outra especiaria também em menor quantidade, cinamomo e cálamo, tem uma menor quantidade. A maior quantidade encontrada de especiarias, que dá meio ciclo, como é que é? 500 ciclos. Se alguém quiser olhar para mim ali, é Êxodo 30:22. A maior quantidade é de mirra e cássia. Cássia também é da família do cinamomo. Eu vou explicar para vocês, vou falar sobre a cássia também. Ok. O cinamomo, né, como eu já falei para vocês, muitas vezes é traduzido por canela, tá? Ela é uma árvore específica. E a principal raiz da palavra cinamomo significa emitir um odor, tá? Ela vem dessa casca. Vocês já viram como é que se tira a canela, né? A mesma forma. Tira aquela parte da casca, depois seca e ela se enrola quando ela seca. Então é uma especiaria muito perfumada, muito gostosa, também usada na gastronomia. E o interessante, queridos, é que assim como a santidade, ela não é estática na nossa vida. Você não tem uma santidade igual para sempre. Não, a cada estação, a santidade do Senhor, ela é renovada na tua vida. Certo? Você de novo precisa entregar continuamente uma casca perfumada de santidade. Ok? Então, é um processo contínuo de renovação. Camadas são extraídas, né? E de novo nós somos revestidos de pureza. O tempo todo nós estamos nos revestindo de pureza. É uma beleza espiritual. Então esse, como eu falei, né, é uma das especiarias encontradas no óleo da unção. Para separar pessoas e coisas santas para Deus somente. Próximo, o incenso, o próprio incenso também é uma especiaria e significa
pureza. O incenso, ele tem esse aspecto da pureza. Ele é branquinho, ele é claro, ele é puro. Vem dessa árvore. Talvez vocês não estão vendo tanto. Eu já postei tudo isso daqui, gente, na internet. Lá no Instagram. Juliana Valentini Ministério. Bem para baixo. Mas eu estou a fim de postar de novo, porque eu amo esse assunto. E as pessoas precisam entender sobre essas coisas. Aqui, o incenso. O que é o incenso? É uma árvore. Está ali a árvore, olha que interessante. Proveniente, tá? É uma especiaria proveniente de uma madeira aromática. Existem madeiras aromáticas, como o cinamomo que a gente viu. E o incenso é outra delas. Também conhecido na Bíblia como olíbano. Já viram a palavra olíbano? Está falando disso. Ok? Foi um dos presentes levados a Jesus pelos magos do Oriente. Aqueles presentes que Jesus recebeu na sua tenra infância pelos magos que vieram do Oriente, eles eram todos proféticos na vida de Jesus. E o incenso que ele recebeu estava profetizando de uma vida sem impureza, sem pecado algum. A vida do nosso Senhor foi uma vida de exemplo ao máximo. Nunca houve nenhum tipo de pensamento, de palavra, de atitude impura na vida dele. Ele era um incenso para Deus. Um incenso vivo queimando num altar. Ele era o próprio olíbano, tá? Significa justamente isso, puro, branco. E ela tem essa cor, uma resina leitosa, certo? E ela cresce nas montanhas cobertas pelo gelo do Líbano. Certo? O incenso do Líbano. A gente vê essas expressões na Bíblia. O próprio olíbano está ligado a isso. Muito bem. Tá? Então, o olíbano, ele justamente era o principal ingrediente do incenso, que queimava dia e noite diante de Deus no tabernáculo. Quando o sacerdote entrava na presença de Deus, ele precisava estar envolvido pelo incenso de pureza. A tua vida, quando ela é colocada na presença de Deus em adoração, em oração, precisa ter esse envolvimento da santidade, da pureza em você. Muito bem, certo? Este incenso, ele representa lá em Apocalipse, a oração dos santos. Uma oração pura, sem motivos duvidosos, sem motivos egoístas, que sobe diante do trono de Deus continuamente. Olha o que o salmista diz: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde, porque à tarde se oferecia incenso. Seja a minha vida, a minha oração um incenso diante de ti. Aleluia. A mirra, queridos, é essa daqui. É outra especiaria. Difícil. Ela fala de obediência, mas não é qualquer obediência. É uma obediência muito custosa. É uma obediência extrema. Jesus também recebeu a mirra de presente dos magos do Oriente, simbolizando, profetizando que ele viveria algo muito difícil, que ele seria uma mirra diante de Deus um dia. A mirra é essa árvore que vocês estão vendo ali. E lá no Salmo 45 diz que as roupas do Messias cheiram mirra. Mirra. Jesus tem todos esses perfumes, mas existem 3 que a Bíblia descreve como os principais perfumes de Cristo. Assim como a nossa vida também precisa ter um pouco de aroma de tudo isso, mas algumas coisas nos marcam mais. Assim como você vai comprar um perfume, né? Aí no natural ele vai ter uma tendência, né? Mas não é tendência, um odor mais aromático, mais frutal, mais floral, mais amadeirado, não tem isso? Assim também é o teu perfume no espírito. Ele tem mais cheiro de mirra, mais cheiro de nardo, mais cheiro de cinamomo. E a Bíblia diz que Jesus, as suas vestes exalavam aroma de mirra, aloés e cássia. Eu vou falar o que é o aloés e a cássia. Mas a mirra é essa árvore.
A palavra hebraica mirra tem o sentido de destilando em gotas. E ela vem dessa raiz que significa sofrimento amargo. Sofrimento amargo. Queridos, pouquíssimas pessoas na terra querem passar por sofrimento amargo. Querem ter cheiro de mirra. Mas este é um dos principais perfumes das vestes de Jesus. E vou dizer mais. É um dos perfumes das especiarias de maior quantidade no óleo da unção. Quando você estiver passando por tribulação, por dificuldades, eu estou passando agora. Pega a tua tribulação e transforma em mirra. Aproveita a deixa. Aproveita que no mundo tereis aflições. Pega a tua aflição, transforma em mirra. Não transforma em reclamação, em murmuração. Transforma em mirra. Representa os amargos sofrimentos de Jesus, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. Eu quero falar um pouquinho mais da mirra. Queridos, como é que essas gotas, que parecem lágrimas vermelhas, vertem da mirra? Ela é uma árvore que não tem uma aparência bonita. Ela é toda nodosa, ela é toda torta. A Bíblia fala que Jesus, no momento de sofrimento, não havia beleza humana nele. As pessoas viravam o rosto, porque ele estava completamente ferido. E quando ele vai para o jardim do Getsêmani, assim como uma mirra, ela é ferida, para depois trazer essas lágrimas vermelhas, lágrimas extremamente amargas. O gosto da mirra é um dos mais amargos que existe, mas o perfume é um dos melhores diante de Deus. Quando Jesus, naquela agonia, entregando-se à vontade do Pai, entregando-se por nós, ele não se entregou lá na cruz, ele se entregou antes da cruz. E quando ele estava se entregando, ele estava deixando que a sua alma fosse ferida profundamente. E é nesse momento que no jardim do Getsêmani, Jesus começa pelos seus poros saírem lágrimas vermelhas. Sangue sai dele. Ele se transforma simbolicamente numa mirra. Aloés, esse é outro perfume que tem nas vestes do Messias. A árvore, ela é uma árvore altíssima. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Ela é muito, muito, muito alta. Ela chega até 30 metros de altura. E ela significa intimidade. Jesus ama a intimidade. É por isso que é ele que vai casar com a noiva. Ele ama a intimidade. É tudo o que ele queria. Ter intimidade conosco. E essa árvore, ela simboliza o quanto você pode crescer em intimidade diante de Deus. Até que ponto você pode chegar? Na altura de um prédio. 30 metros não é pouca coisa. É um prédio. É um edifício. O interior do tronco e dos ramos é impregnado de uma resina de óleo aromático. Aqui está a resina, uma resina escura. Certo? Ela é enterrada. Eles pegam aqueles galhos e enterram para acelerar o processo e se transformar na especiaria. Ok? E essa palavra, ela tem esse significado. Daí que vem a intimidade. Pequenas tendas, fazendo alusão a um lugar, a uma recâmara de amor, aonde o noivo se encontrava com a sua amada para consumar o casamento. Sempre nessas especiarias vai ter alguém tentando adulterar. E é por isso que lá em Provérbios fala que a prostituta, quando ela atrai pessoas para adulterarem com ela na sua cama, ela perfuma o leito com esse perfume também. Você percebe que sempre vai ter um fake na história? O diabo sempre vai trazer um fake, vai trazer algo contaminado, algo que vai parecer que é bom, mas que não é. E assim acontece com os aloés também.
entre outras. E por fim, eu quero trazer a cássia. A cássia não é citada nesse texto de Cantares, mas ela é citada como um dos perfumes de Cristo. E também no óleo da unção, porque ela simboliza humildade. Humildade. Pessoas ungidas verdadeiramente por Deus são pessoas humildes. Elas têm obediência extrema. Em grande quantidade existe mirra no óleo da unção. Existe cálamo, retidão, existe cinamomo, santidade, e existe humildade. Quando você vê alguém que aparentemente é ungido, mas é orgulhoso, alguma coisa está errada. Muito errada. Pessoas verdadeiramente ungidas por Deus são pessoas humildes. Jesus poderia ter escolhido o cinamomo como o cheiro da roupa dele, mas ele escolheu a cássia. Porque a cássia fala de humildade. Ok? É também uma das madeiras aromáticas. Ela é da família toda, do cinamomo, que eu já citei aqui, da canela. Ela é a planta mais humildezinha, mais simplesinha, mais coitadinha. Mas ela também tem um perfume, e Deus ama o perfume dessa planta. É a humildade. Aleluia! Glória a Deus significa curvar-se, inclinar-se, pagar uma homenagem, reconhecer alguém que está superior a si mesmo. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós devemos reconhecer o nosso irmão como superior a nós mesmos. Jesus, o Rei do Universo, Ele deixa a sua glória eterna e Ele se humilha, se fazendo homem como nós. A gente não consegue conceber a humilhação disso. E é por isso que esse perfume é um dos que está nas roupas de Cristo. Aleluia! Quero terminar aqui essa ministração. Vamos ficar de pé, meus queridos. Qual o perfume que você tem cultivado no teu interior, no teu coração? O Ministério de Louvor vai estar aqui cantando, mas eu já quero te chamar aqui, para que você se apresente diante de Deus. Você diga: Deus, eu quero que a minha vida seja... Alô? Eu quero que a minha vida tenha esses perfumes. Qual o perfume que você identifica e que você já tem cultivado no teu interior? Fale para a pessoa do teu lado: eu identifiquei esse perfume. Fala. Qual é o perfume que você identificou aí? Foi a fé, o açafrão, o nardo, o cálamo? Qual foi? A cássia, o cinamomo? Santidade, pureza. Você tem buscado uma vida de intimidade com Deus? Você tem cheiro de aloés? Você tem passado por uma obediência extrema? Você tem cheiro de mirra? Você quer ter cheiro de mirra? Qual o perfume que você quer oferecer no jardim da tua adoração? Queridos, uma das coisas mais impressionantes, e com isso eu quero finalizar antes que eu esqueça de falar essa parte que é maravilhosa. Quando a noiva, ela entende que o seu amado vem recolher na vida dela esses perfumes, ela fala algo para ele impressionante no versículo 16. Ela diz o seguinte: desperte, vento norte, venha, vento sul, sopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim, porque o meu jardim é dele, é para ele, tudo é dele, por ele, para ele. E coma e receba dos seus frutos excelentes. Sabe o que é isso, queridos? Ela está pedindo que 2 tipos de vento venham soprar no jardim dela. Sabe o que é o vento sul? O vento sul é aquela brisa suave, gostosa do litoral. Não aqui o nosso, né? Mas em outros litorais por aí. Aquela brisa gostosa do fim da tarde. Quando vem um ventinho, o aroma não é mais forte nas flores, você não sente a flor. Da laranjeira, de tudo que é plantado. Não é assim? Só que ela, quando ela entende isso, ela fala assim: pode vir o vento norte também. O que é o vento norte? Aqui não sei se tem vento norte, mas lá na nossa região tem. É um vento
muito forte. É um vento destruidor. Ela está dizendo, se tiver que passar por um vento forte, contanto que os aromas do meu jardim sejam sentidos por ele, pode vir. Pode vir, para que o meu amado sinta o perfume que eu estou cultivando para ele. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Você é um jardim regado, selado para ele. A tua vida de adoração. Queridos, o que nós oferecemos, eu já falei isso hoje de manhã, o que nós oferecemos cantando, dançando, adorando, isso é só a pontinha do iceberg. O que Deus recebe é quem você é na essência, é quem você é na raiz. Por isso que a adoração, ela é a essência do teu ser diante de Deus. A música, a canção, a arte, a pintura, tudo isso é apenas um veículo de quem você é para Ele. Você entende isso? É o veículo. Nós achamos que o veículo é adoração. O veículo não é adoração. A adoração é quem você é diante dele. Isso é adoração. É o que você está cultivando. É quando você resolve obedecer a Deus, custe o que custar, mesmo no prejuízo, mesmo perdendo. Você aceita seguir a Jesus. Você resolve, eu vou viver uma vida de santidade, mesmo que tudo ao meu redor se corrompa, mesmo que eu esteja na podridão do inferno, eu vou ter cheiro de retidão para o meu Deus. É quando você se ajoelha todos os dias na tua casa e você planta bulbos de açafrão. E você cultiva na oração, na entrega, fé. Se você cultivar açafrão, você vai colher. Tudo que você cultiva, você vai colher. Se tem uma verdade na palavra de Deus muito clara, é que tudo o que o homem plantar, isso também se fará. Se você planta coisas ruins e colhe coisas ruins, quanto mais você terá uma colheita das coisas que Deus te deu para cultivar. Há sementes, há bulbos, há plantas disponíveis hoje aqui. Você pode vir aqui e pegar uma dessas especiarias e levar para o teu jardim. Você quer fazer isso simbolicamente? Você quer fazer isso simbolicamente, igreja? Eu te convido. Você vai vir aqui e pela fé você vai receber. Eu não plantei no meu jardim aloé, mas eu quero plantar daqui para frente intimidade. Vem aqui e receba. Vem aqui. Vocês estão me ouvindo? Vem aqui, querido, e receba pela fé. Eu estou levando para o meu jardim essa semente, essa planta. O meu jardim vai ter todas as especiarias.